Tá com dificuldade ou dúvida sobre o cultivo de orquídeas? Nesse vídeo nós vamos mostrar os principais cuidados que você precisa ter para que suas orquídeas fiquem sempre bonitas e saudáveis, esclarecendo qual é o local adequado para sua planta, qual o substrato, como fazer as regas, quando trocar de vaso e as principais pragas e formas de tratá-las. Orquídeas são todas as plantas que compõem uma das maiores famílias de plantas existentes, a família Orquidácea. Apresentam variadas formas, cores e tamanhos. O número de espécies de orquídeas é próximo a 25 mil. Corresponde a cerca de 8% de todas as espécies com sementes. Existem em todos os continentes, com exceção da Antártida, predominando em regiões tropicais, notavelmente nas áreas montanhosas, que representam barreiras naturais e isolam as diversas populações de plantas. Em relação ao habitat, as orquídeas se subdividem em epífitas, que se utilizam de troncos de árvores para crescer, terrestres, rupícolas, que vivem sobre as rochas fixadas nos líquens das fendas, e saprófitas, que se desenvolvem sobre material orgânico em decomposição. Uma curiosidade é que, apesar de muita gente confundir, as epífitas não são plantas parasitas. Elas se nutrem apenas de material em decomposição que cai das árvores. O cultivo em geral não é complicado, mas é importante se atentar a alguns fatores que vão fazer a diferença para a sua orquídea. O primeiro fator, vaso. A maior parte das orquídeas podem ser plantadas em vasos de barro ou plástico. Porém, os de barro são mais recomendados, pois facilitam o arejamento das raízes e eliminam com mais eficiência a água em excesso. O mais importante é montar o vaso de forma adequada à necessidade das orquídeas. Uma boa maneira é colocar uma camada de pedra no fundo, que vai facilitar a drenagem do substrato, cerca de 2 a 3 centímetros, e na sequência completar com fibra de coco ou musgo, previamente lavada. Importante se atentar que as orquídeas não gostam de terra, então não coloquem em seus vasos. O segundo fator, rega. A rega depende do substrato. Faça a rega quando perceber que o substrato está secando para mantê-lo sempre úmido. Assegure-se que a drenagem do seu vaso está correta para não encharcar sua orquídea. É mais fácil matar uma orquídea por excesso do que por falta de água. A quantidade de regas vai variar de acordo com o clima da sua região e a época do ano, mas o ideal é fazer mais rega ao longo dos dias com um volume menor de água, molhando as folhas e deixando cair um pouco de água no substrato. Regue as orquídeas preferencialmente pela manhã e lembre-se, não regue as flores. O terceiro fator que vamos abordar é quando trocar de vaso. É recomendado trocar de vaso principalmente em duas situações. A primeira, quando o substrato estiver vencido. Dá para perceber pelo cheiro, fica com cheiro de estragado mesmo. E a segunda é quando o vaso estiver pequeno para a sua planta. É importante fazer uma avaliação visual e observar se a sua orquídea já está muito próxima das laterais do vaso. Se for esse o caso, você pode transferi-la para um vaso maior. A observação que precisa ser feita é para você evitar de trocar de vaso durante a floração da sua orquídea. Se você gosta de orquídeas e outras flores, inscreva-se no canal, porque aqui vai ter muita informação sobre as plantas, com vídeos todas as semanas. O quarto fator que nós vamos abordar são as pragas. Nós vamos dividi-las em pulgões. Os pulgões agem como os ácaros e multiplicam-se com extrema facilidade, formando colônias numerosas que em pouco tempo podem sugar a seiva de uma orquídea, debilitando-a. Eles sugam a seiva de hastes novas e botões florais. São capazes de acabar com uma bela floração em poucos dias. Aparecem nas folhas das orquídeas, deixando uma substância pegajosa. Possuem aspecto de pequenos algodões e para combater os pulgões você pode fazer um inseticida natural com essa receita. Ferva 100 gramas de fumo de rolo picado em 1,5 litro de água. Acrescente 1 colher de chá de sabão de coco em pó. Espere esfriar e borrife sobre as plantas infectadas. Próxima praga são os fungos. Um perigo para as orquídeas, os fungos costumam aparecer em clima chuvoso ou úmido e alta temperatura. Espalham-se rapidamente se não forem devidamente tratados. Para tratar, você deve remover a folhagem danificada usando uma navalha esterilizada ou pulverizar a planta com um bom fungicida. E a terceira praga são as cochonilhas. As cochonilhas são insetos que sugam a seiva das plantas. Alguns são muito pequenos.
menores do que a cabeça de um fósforo, outros bem grandinhos, do tamanho de pequenas moedas. Costumam aparecer em plantas que estão muito próximas uma das outras, onde não há boa ventilação, muita umidade ou deficiência de nutrientes. Além de sugar a seiva, esses insetos contaminam a planta com vírus e ainda atraem formigas. Portanto, fique atento. Se notar muitas formigas em suas plantas sem que nenhuma folha tenha sido cortada, pode procurar debaixo das folhas que irá encontrar cochonilhas. Para eliminar as cochonilhas, borrife óleo de nim diluído na proporção de 5 ml de óleo para 1 litro de água. Observação: apenas utilize o óleo de nim em suas orquídeas no final do dia. Ele é fotossensível e pode queimar as folhas da sua planta. Passe uma vez por semana durante 3 semanas. O óleo de nim também é eficiente para combater os pulgões. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também nossos vídeos sobre plantas pendentes que dão flores o ano todo e plantas ideais para o seu apartamento. Links na descrição. Até a próxima!